Bom dia, pessoal. Essa é a 25ª aula da disciplina de Física 3, período de 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ, tá? Então, nós vamos hoje acabar o penúltimo capítulo, um tópico final, e começar o último capítulo, que é o capítulo de indutância, tá? Então, esses são os tópicos que eu pretendo cobrir, e sem mais delongas, vamos direto ao seguinte: o que a gente viu até agora no penúltimo capítulo, o capítulo intitulado Indução Eletromagnética, foi a lei de Faraday, que, em termos matemáticos, se expressa dessa maneira. Dado uma curva orientada, abstrata ou material qualquer, né? Se ela está imersa numa região com um campo magnético cujo fluxo varia, através de uma superfície qualquer, da qual essa curva é fronteira, então surge uma força eletromotriz devido a essa variação temporal do fluxo, e ela se relaciona com a derivada dessa variação temporal, com a derivada desse fluxo, perdão, com respeito ao tempo, por essa expressão aqui, que é a lei de Faraday. Essa lei, ela resume dois fenômenos qualitativamente diferentes, né? Um é quando a superfície ou o caminho fechado varia, está em movimento, e o outro, que foi o último que a gente viu, é um fenômeno quando a superfície e a curva fechada, da qual é a fronteira, estão fixas, mas é o campo magnético em si que varia no tempo. E aí, nesse caso, essa expressão da lei de Faraday levou aquele fenômeno fantástico, surpreendente, novo, de que existem campos elétricos chamados induzidos, associados diretamente à variação do fluxo do campo magnético, tá? E aí, nesse caso, nessa situação em de caminho fechado fixo, correspondente superfície que tem ele como fronteira também fixa, essa expressão geral da lei de Faraday assume essa forma mais, digamos, particular, tá? Com a força eletromotriz induzida, podendo ser associada ao trabalho realizado por esse campo elétrico induzido por unidade de carga, né? E porque existe, quem é o agente dessa força eletromotriz induzida é o próprio campo elétrico induzido, tá bom? Então, no final da aula passada, a gente se perguntou se valeria uma espécie de recíproca dessa situação, ou seja, a gente acabou, no final da aula passada, vendo que campos magnéticos variáveis no tempo, não estacionários, estão associados com campo elétrico, tá? E a questão é, será que a recíproca é verdadeira, tá? E isso a gente deu uma motivação no finalzinho da aula passada, e realmente é o que acontece. E o que eu vou apresentar agora, nesse início de aula, é
uma descoberta realizada pelo próprio Maxwell de que, se eu estiver numa região do espaço onde o campo elétrico é não estacionário, naquela mesma região vai surgir o que a gente poderia chamar um campo magnético induzido, mesmo que nessa região não haja nada de corrente elétrica. Ou seja, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma expressão generalizada da lei de Ampère. Porque a lei de Ampère que a gente conhece até agora diz: se eu tiver uma curva fechada qualquer, C, e através dessa curva passa uma certa corrente, e para valer essa fórmula, que é a lei de Ampère que a gente conhece até agora, da magnetostática, essa corrente ela tem que ser uma corrente estática, ou estacionária, né? Só que, assim como acontece aqui de esse lado direito da lei de Faraday poder ser escrito como a derivada temporal do fluxo, assim, de um jeito mais condensado, né, do campo magnético, eu me perguntaria, e isso é que é a descoberta que o Maxwell fez, se há algum termo adicional que faz, então, com que essa lei de Ampère que a gente conhece até então, que só vale para correntes estacionárias, se eu somar algum termo, corrigir, né, essa lei aqui, modificar de alguma maneira, se aí ela passa a valer mesmo para correntes não estacionárias, tipo, por exemplo, o que acontece quando a gente está carregando um capacitor, que foi a motivação que eu dei logo lá no final da aula passada, né? Quando eu estou carregando um capacitor, é claro que ele, no circuito, passa a ter uma corrente que varia no tempo, não estacionária. E aí a gente viu que tinha contradições, problemas em aplicar essa lei de Ampère que a gente conhece para um circuito com um capacitor, onde a corrente não é mais estacionária. E esse bode dentro da sala, o Maxwell conseguiu, como está descrito aí bem direitinho no livro, tirar, né, resolver qual era o problema com essa lei de Ampère da magnetostática, escrita só até essa primeira parcela aqui na direita. Ele conseguiu perceber que se introduzisse essa modificação na lei de Ampère conhecida até então, se colocasse esse termo adicional aqui, aí então ele conseguiu obter uma lei, uma expressão generalizada da lei de Ampère, que era só até
essa parcela aqui primeira da direita, né? Lei essa que, assim apresentada, passa a valer para quaisquer campos eletromagnéticos e quaisquer correntes. Ou seja, nessa forma aqui, o domínio de validade dessa lei de Ampère Maxwell ou lei de Ampère generalizada passa a ser para quaisquer correntes, mesmo não estacionárias, e para quaisquer campos também não estacionários e não homogêneos, quaisquer campos E e B, elétrico e magnético, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa lei, um pouquinho mais antes de fazer alguma aplicação concreta, tá? Então vamos escrevê-la de novo. Essa lei de Ampère-Maxwell generalizada. Que diz que a circulação do campo magnético ao longo de qualquer curva fechada, abstrata ou concreta material. Ela é igual a soma de duas parcelas, tá? Dois termos. O primeiro deles, a gente já estudou um pouquinho. É a corrente que atravessa qualquer superfície S que tenha como fronteira essa curva C. Só que agora está aparecendo um termo adicional que, como tem uma parte dele multiplicada por μ0, é sinal que essa outra parte, esse outro fator que sobra, que é esse aqui, né? Por análise dimensional, né? Pensando nas unidades, esse termo ele tem unidades de corrente, que é para poder somar com esse termo aqui, poder somar bananas com bananas, né? Então, às vezes, por razões históricas, esse termo que multiplica o μ0 na segunda parcela, e que ele é ε0 vezes a derivada temporal do fluxo do campo elétrico através dessa superfície, se dá um nome, mas nem tudo que reluz é ouro, né? Mas como ele tem as unidades de ampere, as mesmas unidades que a corrente usual, cuidado, pessoal. Se chama, é muito comum esse termo aqui, essa grandeza que eu acabei de definir aqui, junto com o Maxwell, de corrente de deslocamento. O nome
sugestivamente parecido com a corrente usual, movimento de partículas carregadas. Mas cuidado, apesar disso, né, ele não tem nada a ver diretamente ou não é definido como sendo um movimento de partículas carregadas. Pelo contrário, ele é definido como sendo a derivada temporal do fluxo do campo elétrico através de uma superfície aberta S, que tem como fronteira essa curva fechada do outro lado da equação da lei de Ampère-Maxwell, tá? Multiplicado por epsilon zero, tá? Então, a rigor, esse termo corrente de deslocamento, ele não é um fluxo, um movimento de partículas carregadas. Ele é isso aqui, tá? É a primeira observação que eu quero fazer, tá? Segunda observação que eu quero fazer é sobre esse sinal que tem aqui, nesse termo adicional que o Maxwell descobriu para ter uma nova lei de Ampère-Maxwell, a gente chama hoje em dia, que vale para qualquer situação, comparado com esse outro sinal aqui na lei de Faraday. Aqui, presta atenção, a circulação do campo elétrico está relacionada com menos a derivada temporal do fluxo do outro campo, o magnético. Aqui, cuidado, a integral de linha, ou seja, a circulação de um determinado campo, qual é o campo agora? O magnético. Aqui era o elétrico. Então, presta atenção como é que os papéis vão mudando quando eu passo de uma dessas leis, a de Faraday, para outra das leis, a de Ampère-Maxwell generalizada. O campo elétrico se transforma em campo magnético e o fluxo de campo magnético que tinha aqui se transforma em fluxo a menos de umas constantes multiplicativas, fluxo do campo elétrico. Ah, mas além disso tem essa modificação aqui, Maurício. Tem esse termo adicional que é a corrente elétrica, ou seja, devido ao movimento de partículas carregadas eletricamente. E aqui não tem. É verdade, tem essa outra diferença também. E o fato de não ter aqui um termo de corrente, entre aspas, na lei de Faraday, é porque não existem partículas com carga magnética isolada, os monopolos magnéticos. Então, é por isso que aqui tem movimento de partícula elétrica, eletricamente carregada, mas aqui não existe movimento de partícula magneticamente carregada. Mas tirando esse detalhe, ou seja, indo para o vácuo, uma região onde não há partículas, essas duas equações, fazendo aqui nessa última, na lei de Ampère-Maxwell generalizada, a corrente real, né, movimento de partículas carregadas igual a zero, elas são muito parecidas, mas tem essa diferença crucial. Numa, o fluxo entra com sinal negativo, na outra, o fluxo entra com sinal positivo. Cuidado, tá? Então, isso vai me levar a um exemplo em que eu vou mostrar para vocês, né? É um exemplo, é um dos únicos, o único que
Em Física 3 a gente costuma resolver analiticamente, porque dá para fazer isso. É um exemplo com suficiente simetria, em que a gente vai ver então como, assim como viu que campos magnéticos variáveis no tempo estão associados com o campo elétrico chamado induzido, um certo tipo de campo elétrico, por essa fórmula da lei de Faraday, e esse sinal de menos tinha a ver com a lei de Lenz, eu vou agora, então, pegar e dar um exemplo explícito de aplicação dessa nova lei, essa aqui, ou essa repetida, para onde houver um campo elétrico variável no tempo, eu determinar qual é o campo magnético induzido que aparece ali associado, correspondente, via essa lei de Ampère-Maxwell generalizada. Então, vamos fazer o exemplo concreto e levar em conta o sinal que é diferente. Num é negativo, no outro é positivo. E aí, com isso, eu vou explicar por que eu, Maurício, chamo uma certa propriedade dessa lei de Ampère-Maxwell com um sinal trocado para o fluxo, para a derivada do fluxo, eu chamo, então, claro, de lei de anti-Lenz, porque eu vou raciocinar tudo muito parecido, como se fosse de mentirinha a lei de Faraday. As fórmulas são muito parecidas, essas duas, né, de novo, essa aqui e a lei de Faraday, só que no termo de fluxo, a lei de Faraday tem menos e a lei de Ampère-Maxwell tem mais. Então, isso vai dar uma mudança no sentido do campo elétrico, ou magnético induzido, perdão, em comparação com o campo elétrico no caso da lei de Faraday. Tá claro, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Senão eu vou direto para um exemplo. Perguntas ou não, pessoal? Tudo tranquilo aqui, professor. Então vamos lá. Eu chamei esse exemplo de campos magnéticos induzidos lei de anti-Lenz, porque nele eu vou explicar de fato como um campo elétrico variável no tempo matematicamente é isso, implica haver um campo magnético induzido numa região de vazio, sem nenhuma corrente ali explícita nessa região. Que é o análogo na lei de Faraday de ter, naquele segundo caso da lei de Faraday, um campo magnético variável do tempo criando associado a um campo elétrico induzido. Então, olha qual é a situação que eu vou pensar. Se vocês quiserem ter uma motivação maior, pensa de novo no capacitor. Placas planas e paralelas, que tem um campo elétrico que está variando no tempo, tá? Porque, afinal de contas, as placas do capacitor estão sendo progressivamente mais carregadas. Na verdade, vamos idealizar mais ainda essa situação, tá? Situação idealizada que a gente vai tratar é a seguinte:
muito parecida com o que fez para a lei de Faraday para calcular o campo elétrico induzido. Só que aqui agora vai ser o seguinte, ó. Eu tenho uma região no espaço vazia, sem corrente, sem carga elétrica, cilíndrica, dentro da qual tem esse campo elétrico que eu estou desenhando em verde. E por simplicidade, para eu poder fazer os cálculos, vocês vão ver como vai simplificar a simetria que eu vou impor. Esse campo elétrico, apesar dele variar no tempo, ele não varia no espaço. Então, ele é um campo elétrico não estacionário, mas uniforme ou homogêneo, certo? E ele está confinado dentro dessa região cilíndrica, que tem um certo eixo e um centro, né, um eixo central, e região essa que tem raio R. A seção reta desse cilindro tem raio R. E, para ser mais explícito, essa região onde tem o campo elétrico verde, ela é cilíndrica e se estende indefinidamente para fora da tela e para dentro da tela, tá bom? E o campo elétrico que tem aqui, fabricado aqui dentro, ele é um campo elétrico que está variando no tempo, mas é uniforme. E fora, o campo elétrico é zero. Aqui pelo lado de fora não tem campo elétrico, pelo menos para começo de conversa, tá bom? Muito bem. Aí a gente vai aceitar a lei de Ampère-Maxwell generalizada, que é essa fórmula, aplicá-la para essa região toda onde não há corrente elétrica, em princípio, tá? É zero. Então, só tem no lado direito essa outra parcela. Então, vamos escrever a lei de Ampère-Maxwell, a lei generalizada, que se aplica para essa situação. E é assim. A circulação do campo magnético através de uma curva abstrata qualquer fechada, que daqui a pouco nós vamos perguntar qual é a boa escolha, mas eu acho que vocês já sabem, baseado muito numa raciocínio semelhante que a gente fez na lei de Faraday. Só que agora é lei de Ampère-Maxwell, ou seja, é assim. Tá bom? Não escrevi o termo de corrente usual, porque simplesmente tudo aqui está sendo suposto que está no vazio, numa região vazia, sem partículas, que dirá partículas carregadas. Não tem nenhum tipo de partícula, tá? Então não tem aquela parcela adicional de corrente elétrica usual, tá? Só tem essa chamada, entre aspas, de corrente de deslocamento, tá? Mas é só um nome escolhido por razões históricas
fazer uma certa semelhança com a corrente usual, apesar de não ter cargas, tá? Bom, então, para eu aplicar essa lei, eu tenho que escolher uma curva fechada e uma correspondente superfície que tem essa curva como fronteira, porque é só assim que eu consigo pensar no lado esquerdo, que é uma integral de linha ao longo de uma curva fechada, e no lado direito, que envolve um fluxo e, portanto, uma superfície, e é o fluxo do campo elétrico. Então, eu preciso ter uma curva fechada e a correspondente superfície que se apoia nela, tá? Isso vale para qualquer curva e qualquer superfície que tenha ela como fronteira, tá? Mas a gente deve escolher, se aproveitando da simetria da situação, uma curva que facilite a gente calcular, e superfície também, né, o máximo possível essas integrais que aparecem no lado esquerdo e no lado direito, porque, afinal de contas, no lado direito, o que é esse fluxo? Lembrando mais uma vez, como todo fluxo, por definição, é a integral do campo vetorial, no caso elétrico, através de uma superfície. É essa integral de superfície, essa integral que às vezes o pessoal chama dupla. Beleza? Então, a pergunta que não quer calar é, pensando até por analogia com um exercício que eu fiz no final da aula passada, pessoal. Não sei se vocês se lembram, eu vou tentar recordar. A gente tinha uma figura muito parecida com essa, só que era para quê? Era para um campo magnético confinado dentro de uma região cilíndrica. E ele, a menos dessa diferença, porque era magnético, ele era também não estacionário e uniforme. E só existia dentro de uma certa região. Fora, acabava sendo zero. Aqui é a mesmíssima coisa, só que onde eu tinha campo magnético, agora eu tenho campo elétrico. Tá? E lá a gente escolheu uma determinada curva, que eu chamei, né? Não é comum, mas eu chamei de faradayana, porque eu ia aplicar a lei de Faraday, tá? Que era uma curva fechada. Aqui, o que a gente vai aplicar é a lei de Ampère-Maxwell generalizada, com esse termo aqui adicional no lado direito. Então, mas a menos dessas diferenças, mas eu pergunto para vocês, o nosso objetivo nesse problema é considerar o campo elétrico não estacionário dado, a gente sabe como ele está variando no tempo, e aí determinar, deduzir qual é o campo magnético que aparece nessa região associada com essa variação temporal do campo elétrico. E, portanto, com uma variação temporal do seu fluxo de campo elétrico também. Então, eu pergunto, qual é uma curva fechada para aplicar essa lei de Ampère-Maxwell generalizada e uma correspondente superfície que tem essa curva como fronteira, que vocês escolheriam para não dar tiro no pé, se aproveitar da simetria que tem nessa situação? Alguém me ajuda? Qual é a curva amperiana generalizada que eu vou escolher para tentar escrever
deduzir, desenvolver o máximo possível o lado esquerdo e o lado direito e ver se eu, por fim, consigo determinar o B em função do resto. Que curva vocês me sugerem escolher? Que eu vou desenhar em vermelho. C. Tem que ser fechado. Professor, acho que Diga. essa própria curva aí do plano que o senhor desenhou, né, de verde aí, Toma cuidado, eu não quero curva super particular. O espírito da coisa é, o problema está perguntando, qual vai ser o campo magnético induzido, criado nessa situação, em qualquer ponto do espaço? Então, se tu pegar essa curva que eu acho que tu pensou, se eu entendi, tracejada verde, qual é a particularidade dessa curva? Ela é a fronteira do cilindro que confina o campo magnético. Ela é uma certa curva muito particular, de raio R maiúsculo. Mas a intenção nossa é determinar o campo magnético induzido, se é que a gente vai conseguir e vai, para um ponto a uma distância qualquer do eixo dessa situação. então pode considerar uma igual, só que de raio Rzinho. Isso, tá? E pode ser dentro ou fora dessa região de campo magnético. Eu vou desenhar aqui um pouco fora, tá? Talvez para não sobrecarregar tanto o problema. Eu vou desenhar uma circunferência de círculo coplanar com a tela e, portanto, perpendicular ao campo magnético, o seu eixo, concêntrica com o centro de simetria dessa distribuição de campo magnético verde e de raio, como você sugeriu, R, que eu prefiro chamar de S. Eu penso isso como se fosse coordenadas cilíndricas e distingo a distância até o eixo da distância até a origem. Por isso, eu, Maurício, prefiro chamar de S. A maioria das pessoas talvez prefira chamar de R minúsculo mesmo. Tá claro qual é a curva que eu escolhi, pessoal? Tá claro, professor. O que está faltando aqui eu atribuir a essa curva? A superfície que tem essa Antes da superfície. Antes da superfície. uma Não escutei. orientação. Uma orientação, não é? Toda integral de linha ou de superfície, ela sempre é associada a um domínio, seja uma curva, seja uma superfície, que os matemáticos chamam de quê? Orientada. Então, a gente tem que escolher uma orientação. Qual delas? Qualquer uma. Por exemplo, essa aqui. Então, isso é a minha curva C orientada. Aí agora, algum de vocês falou, não sei se foi o Pedro ou outro, Lucas, não me lembro, que eu preciso também, associado a essa curva, já está agora tudo dado, a seu tamanho, a sua posição, a sua configuração direitinho e a sua orientação, eu também preciso associar o quê? Uma superfície que tenha ela como fronteira. E sem dar tiro no pé. Tem muitas superfícies que poderiam ter essa circunferência vermelha como fronteira. Mas eu quero que vocês escolham uma simples, que tem chance de fazer os cálculos, o desenvolvimento para o fluxo e para, no caso, para o fluxo, né? Ser simples de fazer através dessa superfície. Então, pergunto eu, qual é a superfície que vocês acham que eu devo escolher associada a essa curva? O próprio plano, né,
da O curva. próprio disco Sim, interior plano sim. que eu vou achurar, definido por essa circunferência, certo? Né? É a mais simples do que eu ficar pegando rede de borboleta ou hemisférios ou quaisquer outras superfícies curvas que tivesse essa circunferência como fronteira. Vamos pegar essa S. Ou seja, para quem se lembra da aula passada, isso aqui está idêntico, a resolução desse problema, idêntica à da aula passada. Só que lá, de novo, uma última vez, onde tinha B aqui, lá tinha E. E onde tinha essa constante aqui, lá era o número -1, era menos a derivada temporal do fluxo de quem? Lá do campo magnético, aqui do campo elétrico. Então, eu acho que, a menos dessa troca de campo elétrico com magnético e desse sinalzinho, eu acho que é óbvio, não é, pessoal? Que tudo que a gente fez no final da aula passada para resolver um certo problema lá com a lei de Faraday é idêntico aqui com essa lei de Ampère-Maxwell, contanto que, a gente se lembre, lá tinha um sinal de menos na frente dessa derivada temporal. Aqui é um sinal de mais. E tem essas constantes aí, μ0, ε0, até para acertar as coisas em termos de unidades. Mas, tirando isso, o problema é totalmente igual, né? Portanto, vê se vocês querem que eu explique com mais detalhes ou é óbvio que essa circulação eu posso desenvolver um pouco, esse lado esquerdo dessa lei de Ampère-Maxwell, e eu vou obter, o máximo que eu posso fazer é, pelo mesmo tipo de argumento que eu fiz lá na aula passada aqui também. A única componente para esse campo magnético incógnito que nós estamos querendo determinar que vai existir é a componente circular. E ela é igual a quanto? Ela é igual a... Perdão, é a componente circular e ela é uma função por simetria só, talvez, do tempo, o campo elétrico que está dando origem a ela varia no tempo, e da distância até o eixo. Mas ela não depende nem do ângulo polar φ, nem da cota z, essa componente Bφ. Se vocês substituírem isso aqui no lado esquerdo, na integral de linha, tendo em mente que a curva onde a gente está integrando é uma circunferência de raio S, isso fica o máximo desenvolvido, vê se vocês acompanham, Bφ, função de T e S, vezes 2πs. Isso é o máximo que eu posso desenvolver a circulação do campo magnético incógnito ao longo da minha circunferência. É o lado esquerdo, é essa integral de linha. Eu passei essa componente φ para fora da integral, porque como é sobre pontos a integral que estão todos à mesma distância S, esse integrando, mais especificamente, a componente φ, o escalar B sub φ, só é função de T e S, mas a minha integral é aonde? É no caminho. Portanto, é congelando o tempo, fazendo o tempo mentalmente constante. E, como o domínio da integral, a curva, é uma circunferência cujos pontos estão à mesma distância S, é claro que essa componente ela é constante ao longo da curva. E aí ela sai da integral. E só sobra
o comprimento da circunferência de raio S. Foi por isso que eu obtive isso. Acompanharam ou não? O lado esquerdo da lei de Ampère-Maxwell. Sim, professor. Pois bem. E aí agora o lado direito. O fluxo do campo elétrico verde através dessa amperiana vermelha, ou melhor, da superfície vermelha que ela define. Tá? Então, continuando um pouquinho, agora para o derivada temporal do fluxo do campo elétrico. É, de novo, muito parecida com o que foi feito na aula passada, só que lá era campo magnético, aqui é elétrico. Mas é integral de escalar dA. E aí vai ter duas possibilidades, que nem lá na aula passada. Se eu estou com uma amperiana que envolve todo o campo elétrico, que é essa que eu desenhei vermelha, ela abarca toda a seção reta verde onde existe campo elétrico e mais uma região, essa coroa, além do campo elétrico verde, onde na verdade é vazio e nem sequer tem campo elétrico. Então, esse fluxo aqui e a sua correspondente derivada é simplesmente E vezes A, onde essa área é qual? É a única área onde existe o campo elétrico integrando no é zero. Mas aqui, nesses pontos, por aqui, o integrando é zero, porque não existe campo elétrico aqui. Ele está confinado dentro da região verde de raio R maiúsculo. Então, essa área aqui, cuidado, ela é simplesmente E vezes πr maiúsculo ao quadrado. Concordam ou discordam? Acompanharam ou não? Professor, mas o campo não era estacionário antes ou não? Você tinha determinado lá. Determinado lá onde? O campo elétrico ele É não o foi campo ali. determinado, ele foi dado e ele é não Ah, estacionário. achei que ele é estacionário. Tá tudo bem, então. Não. Tá aqui. Justamente é o análogo da lei de Faraday, só que agora trocando os papéis de campo elétrico e magnético. Então, ele é um campo, sem dúvida, não estacionário, que é para poder ter chance de o fluxo dele também não ser zero, né? Se for zero, aí não tem graça nenhuma. É uma situação estacionária, a gente já tinha estudado antes. Tá bom? Tá ok, E então. aí essa parcela aqui não existiria na lei de Ampère, que é o que a gente estudou antes, a situação estacionária, de correntes estacionárias, magnetostática. Mas agora a gente está indo para o caso mais geral, beleza? Ou seja, isso aqui não vai dar zero. Mas eu não estou preocupado com a derivada do campo elétrico por enquanto. Eu estou preocupado se vocês se convenceram que a área que eu tenho que botar aqui é só a área πr maiúsculo ao quadrado e não πs maiúsculo ao quadrado. Essa é que eu estou perguntando. Está claro ou não? É a área que tem o
o campo elétrico só, né? Claro, porque senão Não tá o certo. integrando seria zero. A integral de zero é zero. Certo? A integral em toda essa área vermelha, incluindo a região verde e a região externa a verde, ela é uma soma dessas duas integrais, na região verde, mas na integral externa, que é essa coroa, esse anel circular vermelho. Só que aqui nessa região externa da coroa, o campo elétrico é zero, então a integral ali é zero, só sobra aqui dentro da região onde de fato tem o campo. Acompanharam ou não acompanharam, pessoal? Deu Bom, para acompanhar, sim. Acompanhei sim, professor. certo. Se acompanharam mesmo, eu quero então que vocês me respondam qual é então a mesma derivada, só que agora se eu usasse uma amperiana dentro da região verde. Vou desenhar em vermelho de novo a nova amperiana, mas aqui. O que mudaria nisso que eu estou escrevendo? Para o A área fluxo. agora vai ficar πs ao quadrado. É só interno ao disso. Exatamente. Não é isso? Sem mágica, tá? Todo mundo acompanha ou não? E fazendo a derivada temporal, a única coisa que depende do tempo é o campo, né? Então, aqui nesse primeiro caso é isso, e nesse segundo seria isso. Conforme eu esteja em pontos dentro do campo elétrico ou fora do campo elétrico. Tá legal? Moral da história. Multiplica isso por μ0 epsilon zero, que é para poder preparar a aplicação dessa lei de Ampère-Maxwell generalizada e igualar, então, o produto da derivada temporal do fluxo que a gente acabou de calcular, multiplicado por μ0 epsilon zero com o sinal de mais e igualá-lo com a circulação que a gente já tinha calculado. E aí vai ter duas fórmulas possíveis finais, dependendo se eu estou fora ou dentro. Então, se eu estou fora, o campo magnético induzido, então, é mais epsilon zero μ zero dE dt vezes π R2 dividido por 2πs na direção circular, o do unitário φ. Cancela o que puder ser cancelado, que é o π, né? E fica meio epsilon zero μ zero é ponto, tá? Eu vou chamar o E de é ponto, R2 sobre S, não é isso? Agora, e se eu estiver dentro da região de campo elétrico não estacionário? Ou seja, aí a expressão para o fluxo é essa, e é função de S,
e aí com S que vem da circulação, o resultado passa a ser meio, ε0 μ0 é ponto, e aí aqui é um S2 ao invés de um R2 e, portanto, cresce com S. Tá? Figurinha. Igualzinha a menos de um sinal com que a gente tinha deduzido na aula passada para a lei de Faraday. Só que lá era campo elétrico induzido contra distância radial. Aqui é campo magnético induzido contra distância radial. Dentro cresce linearmente, desde o valor zero no eixo do campo elétrico verde até atingir um valor máximo na borda e depois cai com 1 sobre S. Tá? Ou seja, cresce com S dentro, linearmente, e cai com 1 sobre S do lado de fora. O que é a lei de Anti-Lenz? É porque vamos supor que esse campo elétrico estacionário ele cresce no tempo. Ou seja, a derivada dele é positiva. Então, se fosse a lei de Lenz, né, para o fluxo não deixar ele variar fácil, eu teria que ter induzido um campo elétrico no sentido anti-horário. Perdão, no sentido horário, que tem a ver com o sinal de menos na lei de Faraday. Mas aqui não é lei de Faraday mais, aqui é lei de Ampère-Maxwell, onde tem um sinal contrário, positivo. Então, para onde vai ser o campo magnético induzido com campo elétrico suposto crescente? Eu marco aqui explicitamente. Ele é nesse sentido, do próprio orientação que eu dei para a curva. Ou seja, o campo magnético que se cria, ele tem correntes, linhas de campo, perdão, circulares e tem esse sentido anti-horário, tá? E é por isso que eu chamo isso de lei de anti-Lenz, tá? E por que é anti-horário? Porque se a derivada temporal é positiva, ponto é positivo, tudo que está aqui na frente, esqueci, do vetor Phi-Chapelle, né? É um número positivo. Então, é por isso que o campo magnético induzido azul, ele adquire esse sentido coincidente com a orientação positiva da curva C amperiana, seja fora, seja dentro da região de campo elétrico verde. Tá legal? Acompanhou, pessoal? Tá legal? Bom, Professor, diz. mas assim, por que que um tem
ou menos, outro não, assim, na Se dedução você... física. Esse sinal de mais aqui, no, eu posso tentar te explicar o sinal de mais aqui, seguindo o próprio livro. Aqui você pode dizer, vai ver, você errou, tem alguma coisa que era um menos. Se aqui fosse menos, você ia ter problemas com conservação da carga elétrica, que está em desacordo com a experiência, né? A carga elétrica ela é conservada. Então, para essa fórmula modificada estar de acordo com a conservação da carga elétrica, vê isso no próprio livro, no processo de carga do capacitor, tá? Você vai ver que o sinal que tem que aparecer aqui tem que ser esse sinal de mais e não de menos. Aí você pode dizer, poxa, mas isso você meio como que me explicou por que que aqui é mais e não menos. Mas agora eu posso continuar e te perguntar, então por que que na lei de Faraday é menos e não mais? E aí eu vou te dizer, essa não tem uma explicação talvez tão imediata, porque ela não está ligada à conservação da carga, mas esse sinal de menos, que é a lei de Lenz, né, ele está muito ligado à conservação da energia, tá? E isso teria que pegar um certo exemplinho, se ao invés de aqui ter um sinal de menos, fosse de mais, quando você aproximasse um ímã de uma espira circular, ao invés da esfera ser repelida, ela seria atraída mais ainda para perto do ímã. E aí o campo elétrico induzido, no caso dessa interação entre o ímã e a espira, ia ficar cada vez maior e você ia acabar violando a conservação da energia. Então, Entendi. cada um desses dois sinaizinhos, o de menos aqui e o de mais aqui, eles não estão aí à toa, tá? Um tem a ver com conservação da carga, que é esse na lei de Ampère-Maxwell generalizada, essa lei aqui mesmo, se você quiser. E o outro tem a ver, no caso da lei de Faraday, com a conservação da energia, tá? Se você quiser. Pode ser que isso não esteja de todo claro, eu só te dei a ideia, Não mas fez se você sentido, sim. pegar alguns exemplinhos particulares, bem simples, tu acho que consegue se convencer que tem que ser assim, tá? Então, tem analogias, tem semelhanças entre o que acontece com o campo elétrico e o que acontece com o campo magnético, mas tem diferenças, tá? E tanto uma como outra dessas coisas são importantes saber, né? Senão não vai bater com os fenômenos que a gente quer explicar, tá? Bom, mas vamos entrar então num capítulo novo. Isso é tudo que eu queria falar do capítulo de indução eletromagnética. E vamos entrar nesse capítulo, que é o capítulo último, acho que é o 30, né? Chamado indutância. E aí eu vejo numa tacada só dois tipos de indutância que a maioria dos livros, e acho que o nosso em particular, eles separam. Eles veem, ora falam da autoindutância, ora falam da indutância mútua. Eu prefiro ver isso numa tacada só. E eu vou fazer assim. Eu vou pedir para vocês considerarem dois circuitos. Quaisquer. 1 e 2.
Tá legal? Através do qual, claro, tem correntes. Sentidos quaisquer, tá? Então, essa aqui vai ser a corrente 1, essa aqui vai ser a corrente 2, tá? Então, olha só uma pergunta que naturalmente eu gosto de fazer para aparecer essa noção do que é indutância. Então, antes de eu ir direto ao ponto, eu vou falar o seguinte: vocês conhecem um aparelho, um dispositivo chamado resistor. Vocês conhecem um outro aparelho, dispositivo chamado capacitor. E agora nós vamos aprender um outro dispositivo que é muito útil em circuitos, que é o chamado indutor. Dentre várias propriedades que caracterizam esses diversos dispositivos, tem uma que é a mais importante, digamos assim, no caso do resistor, que é qual? É a resistência dele. E no caso do capacitor é qual? É a capacitância dele. E no caso desse indutor? O indutor vai ser uma tal indutância dele, ou melhor, autoindutância. Mas antes de eu dizer o que é essa indutância ou autoindutância e depois a mútua, eu vou tentar descrever o que é o indutor. O resistor, grosseiramente, é o quê? É uma peça no circuito, um dispositivo no circuito, onde ocorre o processo de dissipação térmica acentuado, onde há uma resistência, né, à passagem de corrente acentuada, e com isso, tipicamente, se aquece aquela região. Aquecimento esse que pode ser usado para aquecer água, um ferro de passar roupa, para várias aplicações, tá? E o capacitor, qual é a dele? O capacitor é um dispositivo num circuito onde, tipicamente, que ocorre o fenômeno de armazenamento de carga e, consequente, também armazenamento de energia potencial elétrica lá naquela região. Isso é o capacitor, né? E o indutor vai ser o quê? O indutor, tipicamente, vai ser um dispositivo num circuito onde vai haver um processo de resistência magnética, tá? E isso vai ficar mais claro aos pouquinhos, mas sendo mais explícito. O indutor, ele vai ser um lugar no circuito, um dispositivo no circuito, onde, ao você tentar variar a corrente no tempo, ter uma corrente que não é mais estacionária, você vai ter uma reação grande nesse lugar, nesse indutor, a essa tentativa de fazer a corrente variar no tempo. Ou seja, o indutor, ele é um dispositivo no circuito que é colocado ali para segurar, manter a corrente constante no tempo, tá? Ele tem esse papel. Quando você quer, por alguma razão, ter uma corrente no circuito que ela se mantenha bem estática, estacionária no tempo, você usa um indutor. E com quanto maior a autoindutância, mais ele desempenha esse papel de segurar a, a variação no tempo da corrente, tá? A gente vai ver por quê já já. Qual é o símbolo para cada um desses bichinhos? O resistor é esse aqui. O capacitor são dois segmentos retilíneos paralelos e o indutor, não à toa, vai ser isso aqui, tá?
espiralzinho. Por quê? Porque ele, na prática, vai ser construído pelo enrolamento de um fio e de maneira quanto mais compacta, maior vai ser esse papel dele de impedir que a corrente varie no tempo, tá? Então, esse símbolo abstrato para o indutor é para nos lembrar que ele tipicamente é uma bobina ou um solenoide, tá? É um fio enrolado com muitas voltas e de maneira bem compacta. Tá legal? Mas eu vou chegar lá. Mas antes, vamos introduzir o que é a indutância e a autoindutância. Então, eu vou perguntar para vocês. Se essa gente tem corrente I1 aqui, ela tanto cria um campo elétrico, perdão, magnético, aqui no próprio circuito 1, um ponto aqui dentro, ela mesmo, corrente 1, cria um campo aqui, mas ela também cria um campo aqui longe, dentro do circuito 2, que eu vou indicar por B sub 1, devido à corrente 1, no ponto do circuito 2. Está claro o que é B sub 1, 1 e B sub 1, 2? Está claro, pessoal? Tá sim, professor. E idem a corrente 2, no mesmo ponto, ela cria também um campo dela mesma, que eu vou chamar de B sub 2, da corrente 2, num próprio ponto 2 do seu circuito. Mas ela cria também lá no outro ponto do outro circuito. Então, B sub 2 em 1, tá? Então, cuidado, tá? Na presença desses dois circuitos, eu posso pensar em 4 campos, né? 2 que são criados num ponto 1 do circuito 1, ora pela corrente nele mesmo, que é B sub 1 de 1, ora pela corrente no outro, e vice-versa. Então, agora eu vou perguntar. O campo resultante num ponto do circuito 1, ele é ou não, por superposição, aquele campo nesse mesmo ponto, devido à corrente no próprio circuito e nesse mesmo ponto devido à corrente no outro circuito, certo ou errado? Superposição, né? E aí, por exemplo, pela lei de Ampère, isso aqui é proporcional, né, à corrente no circuito 1, e isso aqui é proporcional à corrente no circuito 2, tá? Então, aqui tem algum... Eu teria que escrever aqui alguma coisa, mas que é até para ser um vetor, né, mas é a lei de Ampère, né? B1 é integral de μ0 sobre 4π I1 dl1 vetor R chapéu 1 dividido por R 1 ao quadrado
integrado no circuito 1. Isso é a contribuição para o campo magnético no próprio circuito 1 devido à corrente nele mesmo. É algo nesse estilo. Esse 1 eu posso passar para fora da integral, porque eu vou supor que a corrente é permanente, ou melhor, que em todos os pontos desse circuito a corrente tem o mesmo valor. Então, passando isso para fora da integral, isso é proporcional a I1. Eu teria que escrever o resto da integral aqui, tá? Eu não estou interessado nesse resto. Eu só quero que vocês me digam. Realmente, o campo magnético criado no próprio circuito 1 pela corrente nele mesmo é proporcional à corrente. E idem aquele campo criado nesse mesmo circuito 1, num ponto dentro dele, devido a outra corrente, é proporcional a ela. Então, teria que escrever uma outra integral aqui que não vai me interessar muito. Por quê? Porque a minha pergunta final é: qual é o fluxo, então, total através do circuito 1, do campo magnético total? Por definição, é a integral do B resultante no circuito 1, devido às duas correntes, integrado no circuito 1, na área dele. Mas como? Esse campo magnético resultante, ele tem duas parcelas, uma proporcional à corrente 1, a outra proporcional à corrente 2. A integral da soma é a soma das integrais. E qual é a moral da história? Esse fluxo vai ter uma parcela que é proporcional à corrente no próprio circuito 1, e uma outra parcela, eu vou completar isso aqui já já, tá? Que é proporcional à corrente no circuito 2. Eu tenho que completar aqui botando algumas coisas até para acertar as unidades. Acompanharam até aí, pessoal? Ou seja, esse meu jeito de apresentar indutância numa tacada só, levando em conta dois circuitos ao mesmo tempo, a gente percebe que o fluxo do campo magnético através de um dos circuitos, qualquer um, eu comecei com o primeiro, mas eu poderia repetir isso tudo para o segundo. Ele é o quê? Ele é expresso como duas parcelas, uma proporcional à corrente que está no próprio circuito, onde eu estou calculando o fluxo, e a outra proporcional à corrente que está no segundo, outro circuito. Se esses coeficientes que aparecem aqui na frente, eu for dar uma letra, uma notação, isso é o de menos. Eu estou preocupado com o de mais qual é o nome que eu vou dar se eu vou chamar ambos de indutância. Só que, cuidado, esse aqui, que é o coeficiente que relaciona o fluxo num dado circuito com a corrente nele mesmo, circuito 1, corrente nele mesmo, das duas possibilidades, autoindutância ou indutância mútua, qual que vocês acham que eu vou chamar esse coeficiente aqui? Depois eu dou uma letra para ele, mas o nome primeiro. É auto ou é mútua? Autoindutância. É claro que é autoindutância, certo? Porque eu estou vendo o efeito de uma corrente
num dado circuito sobre o fluxo nesse mesmo circuito. Então, é claro que é autoindutância. E, pela mesmíssima tipo de razão, quando eu vejo a outra parcela de contribuição para o fluxo no circuito 1, só que agora devido a outra corrente, é claro que eu vou chamar essa outra de indutância mútua, certo? Antes de qualquer notação que eu use para essas duas grandezas. Concordam ou discordam? Tá claro? Não tem nada complicado, né? Tá certo? Agora, a notação. A notação é a seguinte: a autoindutância se costuma usar a letra L. Não confundir com comprimento. E como tem dois circuitos na jogada, essa aqui que relaciona a corrente num dado com o fluxo nele mesmo, vai ser, como é a corrente 1, vai ser a autoindutância do circuito 1. Já essa aqui, que é a indutância mútua, qual é a letra que se costuma usar? M maiúsculo. Não tem nada a ver com massa, tá? Cuidado. E para lembrar que tem dois circuitos, né? A mútua tem que ser sempre uma coisa, duas coisas, né? Aí então aqui poderia ser, por exemplo, de 1 e 2. Seria a indutância mútua entre o 1 e o 2. E tudo isso que eu falei para o circuito 1, é claro que eu poderia escrever para o circuito 2, não é isso? Ou seja, o fluxo do campo magnético resultante através do circuito 2. Aí teria uma contribuição de 1 e uma contribuição de 2. O que vale para um, vale para o outro. Quando é a corrente no outro influenciando o fluxo no primeiro ou no segundo, né? A corrente no 1 influenciando o fluxo no segundo, a gente usa indutância mútua. Agora, entre 2 e 1. Aqui era entre 1 e 2. Que eu indiquei por M12. Aqui eu estou indicando por M21. E aqui é a autoindutância de uma corrente nele mesmo, e no caso é o 2, então é a autoindutância de 2. Então, parece que eu teria 4 indutâncias, né? A auto do primeiro, a auto do segundo, a indutância mútua do primeiro com o segundo e do segundo com o primeiro. O que eu vou informar para vocês, não vou demonstrar, é que essas duas indutâncias mútuas relaxa, porque na verdade elas são iguais. Então, quando eu tiver só dois circuitos, eu simplesmente tenho uma única indutância mútua, tá? Tanto faz a do 1, a influência do 1 sobre 2 em termos de fluxo, corrente e fluxo, ou o contrário, a do 2 sobre 1, elas são o mesmo tipo de influência, tá? Já as autoindutâncias não, elas são propriedades de cada circuito em separado. Então, esse aqui que é retangular, vai poder ter uma certa autoindutância que a gente em algum momento calcula talvez, tá? Ou então vocês leiam no livro que ele faz tudo bem direitinho, exemplos, tá?
Já esse aqui, que tem uma outra geometria, a autoindutância do 2 pode perfeitamente ser diferente da do 1, tá? Bom, então essa é a noção de indutância, tá? Essa é a noção de indutância. Agora, antes de fazer qualquer exemplo, se é que eu vou fazer, se não faço hoje, talvez faça na próxima aula, eu vou querer dizer o que essa autoindutância, eu vou querer agora mostrar para vocês que a autoindutância, ela de fato, ela não deixa a corrente variar no tempo. Foi o que eu falei que era o papel do indutor. O indutor é um dispositivo que não deixa a corrente num circuito variar no tempo. Ele tenta brecar, deixar a corrente o mais constante no tempo possível. Por quê? Por causa do seguinte, vamos pensar que eu só tivesse um único circuito, com autoindutância L. Só tem um circuito, eu vou tirar o 1 aqui, porque só tem um agora, tá? E nele está passando uma corrente I. Só que agora essa corrente I, a gente vai tentar, por alguma razão, de alguma maneira, fazê-la variar no tempo. Mas antes disso, qual é a relação entre o fluxo nesse circuito do campo magnético e a corrente que tem nele? É essa aqui, Li, como a gente acabou de ver. É essa fórmula particular no caso em que eu só tenha um circuito. Então, o fluxo ele é linearmente ligado, diretamente proporcional, linearmente, à corrente no circuito. Qual é o coeficiente de proporcionalidade? É a autoindutância do circuito. A gente vai ver exemplo, vocês já podem ir lendo, de qual é o valor, a expressão para essa autoindutância em casos particulares, tá? Em que a gente tem a suficiente simetria, dá para calcular. Então, de qualquer forma, quando eu só tenho um circuito magnético, né, elétrico, perdão, através do qual está passando uma corrente I, o fluxo, através dele, se relaciona com essa corrente, pelo que a gente acabou de ver, pela autoindutância. Agora, imagina que a gente vai tentar fazer a corrente variar no tempo. Então, eu vou derivar essa fórmula, tá? Por que eu vou derivar essa fórmula? Porque eu quero fazer aparecer a derivada da corrente, tá? A autoindutância, eu antecipo para vocês, e na verdade, pelo meu argumento já deve ter ficado claro, ela é uma propriedade puramente da geometria do circuito, tá? Ela é que nem a capacitância. A capacitância, ela é uma propriedade do capacitor, das placas do capacitor, da geometria, tá? A autoindutância é algo parecido, ela só depende da geometria do capacitor e não das correntes do indutor, e não da corrente que está passando nele, tá? Então, se o meu circuito está fixo, ele tem uma geometria dada fixa e ele está parado, essa derivada do produto é simplesmente o L não depende do tempo e é a corrente que depende do tempo. Então, ela fica isso, concorda? E aí, isso é tudo que eu queria. Quem é, num dado circuito, numa dada curva fechada, a variação temporal do fluxo do campo magnético através dele? Vocês conhecem alguma lei, tipo a do capítulo passado, que nos diz alguma coisa sobre essa derivada temporal do fluxo no campo magnético? A É lei de... menos F na esquerda?
é menos a FEM induzida pela lei de Faraday ao longo do circuito. Então, qual é a conclusão final? Quando num circuito se tenta variar a corrente com uma taxa, né? A derivada é a taxa de variação de qualquer grandeza. Então, quando a corrente está variando com uma certa derivada, uma certa taxa, surge no próprio circuito, onde essa corrente está variando, surge uma reação dada pela lei de Faraday-Lenz, uma oposição a essa tentativa de variação da corrente, que faz com que varie o fluxo, e, portanto, a lei de Lenz não gosta disso, ela se opõe a isso, e ela reage, essa resposta, essa reação, que é a fé induzida, autoinduzida no próprio circuito, é tal que ela é tanto maior para uma dada taxa fixa, quanto maior for a autoindutância. Compara essa fórmula com F igual a MA dV dt, segunda lei de Newton. Compara. É claro que aqui é uma fórmula escalar, aqui é uma fórmula vetorial, mas esquecendo essa diferença, me diz se não é verdade. Fazendo essa comparação, essa analogia, é o que a gente frequentemente diz. A autoindutância de um circuito elétrico é uma medida da resistência ou da massa ou da inércia magnética que esse circuito oferece a uma tentativa de variação da sua corrente elétrica. Ou seja, a analogia é: a intensidade de corrente está para a velocidade, assim como a autoindutância está para a massa, e a força, a fé induzida, está para a força resultante. Tá? Então, quanto maior a autoindutância de um circuito, é sinal que quando nele você tentar variar a corrente de 1 ampere por segundo, se você tem dois circuitos em que você quer variar a corrente em 1 ampere por segundo, aquele que tiver a autoindutância maior é o que vai te dar mais trabalho, vai opor mais reação via o aparecimento de uma FEM autoinduzida, que pela lei de Lenz se opõe a essa variação da corrente, e é aquele circuito que tem a autoindução maior que vai ter uma reação, uma FEM maior. Está claro por que a autoindução, quanto maior ela seja, mais ela sustenta, mantém a corrente constante no tempo? Ficou claro, pessoal? Ficou ou não, pessoal? Me responde, por favor. Ficou. Tá bom? Então, isso eu queria acabar essa aula justamente dando essa palhinha, né, esse significado conceitual para o que é a autoindutância, tá? E eu vou parar por aqui a aula de hoje, acabar um pouquinho mais cedo, e na próxima aula eu termino
essa matéria, né, provavelmente falando de energia e fazendo algumas observações finais sobre o curso, sobre Física 3. Falta só um pouquinho para a próxima aula, se for o caso, fazendo exercícios, caso vocês queiram, à vontade, tá? Mas oficialmente eu vou encerrar a gravação. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem